Boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Uma boa tarde a você que desde já se encontra online ou estava esperando aí que o Antônio Lúcio entrasse. É uma graça muito grande para nós podermos aí estar mais uma vez online, transmitindo aí a continuação da série das 7 igrejas do Apocalipse, fazendo hoje aí a penúltima igreja do Apocalipse, é a que nos dá a mensagem hoje, que é a igreja de Filadélfia, que nós vamos aí aprender com essa igreja, que tem, como eu disse na apresentação, na descrição do vídeo, é uma igreja que tem muitíssimo aí a nos ensinar. É uma das igrejas que não teve assim não teve uma desaprovação a rigor de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela reprovação rigorosa em algum ponto, né? Há uma reprovação acerca de algumas coisas que acontecem lá, mas não com a igreja, né? Mas com os infiéis lá que se encontram. Nós vamos ver aí de forma detalhada. A igreja de Filadélfia tem muitíssimo a nos dar hoje, nos abrir um olhar de esperança. Hoje a carta ela tem uma mensagem de esperança para nós, como eu poderia dizer assim, de uma forma atrevida, que Jesus está falando que ele enxerga a verdade do nosso coração. Ele realmente enxerga a verdade do nosso coração, como muitos dizem, né, de forma, infelizmente, né, não é da melhor forma possível, é quando as pessoas às vezes dizem, né, Deus conhece meu coração. E que bom que seja assim, que Deus conhece seu coração, e isso é verídico. E isso não te põe medo? Porque ele sabe quando o seu coração está verdadeiro e quando o meu coração não está verdadeiro. Ele sabe de quando tem verdade e quando não tem. Ele sabe de quando nós queremos defender uma mentira, que nós falamos verdade e não é. Não é assim. Deus não é uma mentira. Né? Então Deus não é. Então desde já, vai abrindo as suas salas de vídeo, né? Vai abrindo aí no Facebook, são salas de vídeo. No YouTube você vai compartilhando o link. Né? E no Facebook você vai compartilhando os links aí na medida do possível dentro das suas redes sociais. Eu fiz hoje a divulgação dentro do Facebook e também dentro do WhatsApp. Eu não cheguei a fazer dentro do Instagram, até porque é muito complicado, tem que tirar uma foto e aí não dá, não vira. Então lá no Instagram também, se você quiser compartilhar, compartilhe lá também. Fique à vontade, no Twitter também. Né, e de vez em quando eu compartilho algumas coisas lá no meu Twitter, mas maioria das vezes Facebook e o WhatsApp é onde são as redes sociais que eu mais uso, que eu mais trabalho. Então, quando o vídeo sair também no YouTube, irmãos, vá lá no YouTube, se você deixou talvez de anotar alguma coisa, anote lá, escute a pregação de novo. Ah, Lúcio, mas é muito longo, eu tenho mais o que fazer. Puxa, que pena, né? Mas quando você puder então, que você não tiver nada que fazer e puder pelo menos ouvir a pregação, anote aquilo que faltou talvez aqui ao vivo, que você não tenha conseguido talvez pegar aqui o vídeo todo aqui ao vivo, tá bom? Então quando sair no YouTube, dá aquela divulgada na necessidade de inscrições. Quanto mais você se inscreve no YouTube, mais eu tenho recursos, né? E aí me facilita demais. Os recursos do YouTube são melhores no que diz respeito à qualidade. Os recursos do Facebook são melhores no que diz respeito à divulgação, compartilhamento, essas coisas. Eu, porém, no entanto, acho que no YouTube também a forma de compartilhamento é um pouco mais simples e um pouco mais prático de se compartilhar, tá? Mas fica aí a dica. Então depois terminando aqui, algumas horas depois vai estar lá no YouTube também. Aproveita, divulga o canal também, se você puder. Os méritos, aquele que ajuda na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Como se diz, Beato Papa Paulo VI. Então, não se esqueça, ajude esse miserável pregador a evangelizar aí com a sua pequenez, não é? Com a sua pequenez, com a sua pequena cooperação. Bom, vamos lá. Não se esqueça, irmãos, de ir aí você confirmar se o áudio está bom, se você me escuta bem, tá bom? Tenho domínio sobre a imagem, mas no áudio eu não tenho o domínio, tá bom? Não tenho aqui um retorno.
Então, por favor, se você puder confirmar aí, o áudio tá bom, o áudio tá ok, ótimo, você já me ajudou pra caramba, tá bom? Vamos lá, irmãos, vamos começar, que o tempo urge, e a igreja de Filadélfia tem muita coisa legal, muito detalhe legal para nos ensinar hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim e os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós, melhor dizendo, né? São Miguel nos defende no combate, São Gabriel, rogai por nós no anúncio do Evangelho, para a glória de Deus. Bom, vamos lá, irmãos. Igreja de Filadélfia é a penúltima igreja que São João, no Apocalipse, manda sua mensagem ao chefe daquela igreja por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a penúltima. E como penúltima, ela dá a deixa para a última que vai fechar, né, que é a igreja de Laodiceia, a última que fecha, né, tem uma mensagem um pouco mais forte, mais contundente, porém a de Filadélfia, ela nos dá assim um olhar de esperança, nos prepara com chave de ouro para a mensagem forte que virá da igreja de Laodiceia. Lúcio, então a igreja de Laodiceia tem uma mensagem que não tem esperança? Não foi isso que eu disse. Na igreja de Laodiceia a mensagem é um pouco mais forte, um pouco mais firme, um pouco mais concisa em alguns aspectos, que nós vamos ver na quinta-feira, se Deus quiser. Agora, a igreja de Filadélfia tem uma mensagem assim, própria para aqueles que têm lutado, principalmente nesse tempo pandêmico, a permanecer fiel. A permanecer fiel à igreja, a nosso Senhor Jesus Cristo, por mais difícil que tenha sido, né, esse tempo, com as incertezas, com as informações desencontradas, com tanta incerteza acerca desse maldito coronavírus, tanta politicagem que acabou se aproveitando da situação para fazer aí da pandemia um palco político, para defender suas ideologias egoísticas aí. Enfim, irmãos, nesse tempo foi difícil, mesmo estando dentro da nossa casa, que deveria, né, por natureza, ser o refúgio das nossas vidas, onde a gente se refugia, e ali nós encontrarmos o melhor para nós e o melhor de nós a ser transbordado. Não foi assim. Não foi assim, nós sabemos muito bem disso, que a pandemia acabou cooperando aí no descobrimento que a gente não sabe ser família. Em muitas circunstâncias que a gente não sabe conviver junto. Que a gente muitas vezes tinha uma ilusão na fé que a gente professava, era uma miragem, aquilo que a gente professava antes da pandemia. E agora, dentro da pandemia, na hora de exercitar aquilo que professávamos, parece que deu um branco, parece que mudou. A igreja de Filadélfia nos chama então a uma fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade, mas de uma forma assim, com um olhar de muita esperança para aqueles que realmente se colocam aí na postura de fidelidade a Deus. Pega comigo, por favor, a sua Bíblia. A tradução que eu estarei usando é a tradução da Bíblia do Peregrino, como sempre falo. Faço questão sempre de lembrar para que os irmãos não fiquem perdidos quando entra a primeira vez, né? Então, às vezes, pode ficar perdido aí no meio da tradução. Então, eu estarei usando a tradução da Bíblia do Peregrino, que me facilita no aprofundamento da mensagem, né? Talvez a sua tradução seja outra, como a da Bíblia da Ave Maria, por exemplo, que é mais comum, ou talvez uma outra tradução bíblica. A minha será a Bíblia do Peregrino, tá bom? Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 13. Diz o texto, irmãos: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o santo, o veraz, ou o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Embora tenhas pouca força,
guardaste minha palavra e não me renegaste. Vê o que farei à sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus sem o ser, pois mentem. Farei que venham prostrar-se a teus pés, reconhecendo que eu te amo. Visto que guardaste minha recomendação de perseverar, eu te guardarei na hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Vou chegar logo. Conserva o que tens, para que ninguém te arrebate a coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá mais. Nela gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu de junto do meu Deus, e meu nome novo. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá aquele beijo gostoso na Bíblia, pois quem beija a Sagrada Escritura beija também a face de Cristo. Bom, meus irmãos, eu não estou vendo ninguém ao vivo aí, eu acho que eu estou sozinho aqui falando, mas louvado seja Deus, né? A palavra tem que ser anunciada e proclamada. E se você puder, não esqueça, compartilha aí, compartilha o vídeo, mas também confirma se o áudio está bom, se você me escuta, tá bom? Vê nos comentários aqui, escreve nos comentários aí, para que eu fique tranquilo em relação ao áudio. Eu fico aqui na maior preocupação do mundo, você não tem noção. Será que o áudio tá bom? Será que estão me ouvindo? Será que tá picando o áudio? É uma preocupação lascada aqui do outro lado. Mas enfim, vamos lá, irmãos. A igreja de Filadélfia é uma igreja que nos dá assim uma mensagem de muita esperança, de muita alegria para mim que sou apaixonado na Sagrada Escritura, né, na profundidade da Sagrada Escritura. Ela traz uma mensagem assim, como que eu posso dizer, irmãos? A mensagem da igreja de Filadélfia é uma mensagem semelhante às outras, mas que nos conduz de uma forma particular a ter olhos mais dóceis para a vontade de Deus e com um olhar de esperança e confiança em Deus. Por que eu digo isso? Por causa da situação da igreja de Filadélfia, que é descrita, né, em algumas coisas aqui em relação a que João faz questão de detalhar para nós, mas também por tudo que significa a realidade histórica daquela cidade, as situações pelas quais ela estava passando, a forma como Jesus se apresenta, não é? As promessas de Jesus. Dessa vez o vencedor, ele fala ao vencedor, o prêmio é um prêmio particular também que não se viu nas outras igrejas, né? Então é uma mensagem muito interessante e muito atual, principalmente muito atual para nós que cremos. Então, do grego, né, Filadélfia, o nome Filadélfia, ela vem do grego, né, que significa o Filadélfia escrito com PH, né, no lugar do F, o PH. O restante não muda, só não tem acento também, né, que a nova regra do português agora tenta seguir uma cultura europeia aí de não ter acento, né, mas vamos lá, bola para frente. Né, cultura de preguiçoso, né, de deixar de colocar até acento nas palavras, mas enfim. O que significa Filadélfia? Amor fraternal ou amor fraterno. O próprio nome, né, Filadélfia, já nos dá aí algo que nós poderíamos assim tornar aí, dar um dia inteiro de aprofundamento e sobraria assunto para dar e vender. A cidade, né, de Filadélfia, no caso, ela gozava aí de uma localização estratégica, né, de acesso. Ela ficava entre os países antigos, né, de Frígia, Lídia e Mísia, né, foi fundada pelo rei de Pérgamo, né, lembra lá da cidade de Pérgamo, lá que tinha um imperador lá e tudo mais? Foi fundada por aquele rei Átalo, cerca de 140 a.C. Né? Ele foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, daí o nome Filadélfia, assim dando origem ao nome da cidade. A região produzia uvas e o povo, irmãos, especialmente honrava um tal de Dionísio, da mitologia romana, aliás, na mitologia grega, o deus do vinho. A cidade se servia também como base para a divulgação do helenismo às regiões da Lígia e da Frígia, que vão aparecer lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2.
foi localizada num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia, entre as duas cidades, portanto. Filadélfia foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério César, romano. Em alguns momentos de sua história, a cidade então ela recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, depois desse terremoto que acabou com a cidade, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia, como se fosse uma nova Cesareia de Filipe, lá de Jerusalém. Durante o reinado de Vespasiano, foi também chamada de Flávia, nome da mulher dele, de Vespasiano, imperador romano. Atualmente a cidade de Alacerrir fica no mesmo lugar, construída em cima das ruínas da igreja lá da cidade de Filadélfia. Então é um dado interessante, de nós percebermos hoje que lá naquela cidadezinha, ficou ruínas e sobre ela então a cidade de Alacerrir, Filadélfia era uma igreja, uma comunidade fraca e limitada. Fraca e limitada. Percebe-se aí que nós não temos tantos dados históricos da cidade em função da sua destruição, em favor de outra cidade ter sido construída em cima. Então aí a história acaba que sendo a história dela um pouco breve dessa igreja, porque aí outra cidade se montando em cima, então aí dissipa-se, um pouco da história da que tinha por baixo, que ficou ali suas ruínas. Eu não obtive, não consegui retorno em cima dos estudos que eu fiz, se houve ali alguma pesquisa arqueológica, que nos pudesse dar algumas curiosidades ou que nos pudesse fornecer alguns dados aí acerca dessa cidade. Eu não consegui dados sobre isso, tá? Então, os poucos dados aqui nos servem de base aí para nós formularmos aí sobre a mensagem à igreja de Filadélfia, que era uma igreja muito limitada, considerada muito fraca, mas que tinha assim a virtude de depender de Deus. Aqui está o bonito da igreja de Filadélfia, a dependência de Deus. Então, além de depender de Deus, Jesus então na sua mensagem, nós percebemos aí que ele vê as igrejas de forma diferente, independente do sucesso, como eu posso dizer assim, produtividade material, mineral, essas coisas, ela não parecia ser uma cidade tão providente desta forma, dessa maneira de ver. Então o que Jesus olha não é esse tipo de riqueza, na riqueza propriamente dito, no ipsis literis da palavra, do termo. Não, Jesus ele enxerga a riqueza de uma outra forma. A riqueza ao olhar de Jesus é diferente daquilo que o mundo vê e mede, E Jesus ele olha para o caráter e o coração de cada discípulo de cada igreja, como é o caso aqui da igreja de Filadélfia, e sabe muito bem qual a igreja e quais os discípulos daquela determinada igreja são discípulos reais e pertencem a ele. Jesus sabe. Então não adianta mentir, dizer, o que importa é o meu coração, Jesus conhece o meu coração. Amém. É uma máxima atual hoje que serve muitas vezes para justificar algum erro, algum ato comportamental ou algum desvio de caráter. Muito bem, a gente respeita, Deus conhece seu coração, que bom, isso não te preocupa? Porque Jesus ele vê tudo, ele sabe muito bem qual é o coração que realmente pertence a ele e o qual não pertence. É por isso que as palavras do Evangelho, quando Jesus nos diz, lá em Mateus, eu não me recordo, não tenho certeza se é o capítulo 7, quando Jesus no Sermão da Montanha, no meio do Sermão da Montanha, ele vai falar uma frase que chega a me dar calafrio na espinha. Nem todo aquele que me diz Senhor e Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmãos, esta frase me causa calafrio na espinha. Porque depois Jesus vai falar, mas Senhor, nós não expulsamos demônios em seu nome, nós não curamos em seu nome. E ele vai dizer no final, afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Irmãos, isso chega a me dar calafrio na espinha. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Aquele que a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será exigido, exatamente por muito ter sido dado, como ferramenta, como
formas aí de você desenvolver as suas coisas de uma maneira fiel, da forma como Deus pede. Então é um negócio, uma coisa assim assustadora, né? Não no sentido de meter medo, né, nas pessoas, mas causar um temor na nossa alma. Né? Deus sabe quando Ele fala de sucesso, o sucesso na boca de Jesus tem uma outra conotação, não é a mesma conotação da nossa. Sucesso para nós é prestígio, vislumbre, fama, dinheiro, notoriedade, etc, 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 renome até. Mas em Jesus, sucesso é uma outra coisa. Né? E nós vamos ver aqui de que forma que a igreja de Filadélfia agradava tanto a Jesus nesse quesito de sucesso. Vamos lá. Nesta carta, Jesus ele não empregou as descrições anteriores. Geralmente nas cartas, né, até aqui, Jesus ele empregou ali as descrições dele, quando ele se auto-apresenta, né, na visão de São João, as descrições do capítulo 1. Dessa vez não, Jesus não usa nenhuma das descrições do capítulo 1. Agora ele usa novas formas aí de se apresentar àquela igreja. E no caso ele se apresenta como o santo, o verdadeiro e aquele que detém a chave de Davi. Ou a chave de Davi. Né? Então o santo é o santo. Jesus é o santo dos santos. A santidade é uma das qualidades principais, se não a principal de Deus, que é fonte dessa santidade. Então, ninguém tem a santidade de Deus, mas Ele é fonte que distribui essa santidade para nós buscarmos a nossa santidade na santidade de Deus. E aí nós nos tornamos então santos, nós nos tornamos consagrados, santos, aqueles que são separados, né? Que são designados para Deus, que são totalmente voltados para Deus, empenhados em Deus, santo. Jesus é o santo dos santos. Ele é, de forma verdadeira, o santo dos santos. E vai também se apresentar como o verdadeiro, o veraz. No Novo Testamento, irmãos, o termo verdadeiro vai ser usado muito frequentemente. Muito frequentemente, principalmente no Evangelho de São João, em referência aí a Deus Pai. Boa tarde, Vera. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Confirma aí se o áudio tá bom, minha querida. Se possível. Deus abençoe. O termo verdadeiro vai aparecer no Antigo Testamento em Isaías capítulo 6, versículo 3. Se você quiser ir pegar comigo, eu vou pegar aqui, ó, Isaías capítulo 6, bem no comecinho do ministério de Isaías. Ele tem uma experiência mística com o nosso Senhor, né, com Deus Pai. E aí ele diz assim, né? E voou até mim um dos serafins com uma brasa na mão que havia retirado, ou melhor, não é isso não, 6:3. E alternando-se, clamavam: Santo, 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 o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia de sua glória. Vai dizer lá Isaías. Obrigado, Vera, pelo retorno. Deus abençoe, minha querida. Obrigado, viu? Boa transmissão para nós. Estamos no comecinho ainda, viu? Deus abençoe. Pois bem, então, aliás, né, Isaías capítulo 6, versículo 3 vai falar do primeiro atributo ao qual Deus se manifesta, Deus se diz ali santo, né, que é Isaías 6:3, onde os serafins vão atribuir a santidade a Deus. Santo, 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 que no hebraico é santíssimo, que no hebraico, na língua hebraica, não tem o termo superlativo. Santíssimo é santo, santo, santo. Né? Se você vai falar assim, poderosíssimo, então é poderoso, poderoso, poderoso 3 vezes, né? Então, o superlativo na linguagem hebraica ele não existe, né, nos termos aí de São João. Agora, os termos, né, o termo verdadeiro, veraz, ele vai ser usado frequentemente no Novo Testamento em relação ao Pai e ao Filho. João capítulo 3, versículo 33, né? O que vai dizer lá em João capítulo 3, versículo 33? Vai dizer assim: quem aceita o seu testemunho acredita que Deus é veraz, ou Deus é verdadeiro. Também, no mesmo Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 28, o que João vai dizer, né, usando esse termo aí de veraz, de verdadeiro?
João 7, 28, vai dizer assim: então Jesus, que ensinava no templo, exclamou: vós me conheceis e sabeis de onde venho. Não venho por minha conta, mas me enviou aquele que é veraz, atribuído, portanto, ao Pai. Vós não o conheceis. João também vai dizer no capítulo 8, versículo 26 do Evangelho. Ele vai dizer assim, João 8, 26. Tenho muito que dizer e julgar a vosso respeito, mas aquele que me enviou é veraz, portanto, o Pai, Deus Pai. E eu hei de dizer ao mundo o que escutei dele. João 17, 3. Já no finalzinho do Evangelho, quando Jesus está fazendo seu discurso de despedida. João 17, versículo 3. Nisto consiste a vida eterna, em conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. Está rogando ao Pai, portanto atribuindo o termo verdadeiro a Deus Pai novamente. Primeira carta de São João, capítulo 5. Primeira São João, capítulo 5, versículo 20. Vai dizer assim: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecer o verdadeiro. Pronto, agora está falando de Jesus novamente. Existem outras passagens, irmãos, que aqui seria desnecessário a gente ficar tentando justificar biblicamente, né? Em função do tempo, tá bom? Para a gente não ser redundante na pregação e nem cansativo demais, certo? Então vamos lá. Nos livros de João, então, a referência é a Deus Pai, né? Somente na primeira carta que vai então dizer sobre Jesus. Ele enfatiza a sinceridade dele, tá? Esse verdadeiro enfatiza a sinceridade dele em contraste com a falsidade dos judeus que habitavam em Filadélfia. Então existia ali um conglomerado de judeus, né? Uma comunidade judaica ali que era do judaísmo, né? Proveniente do judaísmo, que não aceitavam o cristianismo e se consideravam judeus da nata, né? Judeus assim, originários, mas que na verdade não eram falsos judeus, que nós vamos ver daqui a pouquinho aí do que se trata esses falsos judeus. Também Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, abre e fecha em definitivo. Ter chave significa ter controle sobre o recinto, a qual aquela porta que abre e fecha com aquela chave, significa você ter controle sobre o recinto, tá? Então, eu não encontrei esse termo chave de Davi em nenhuma outra citação bíblica, né? A não ser lá no profeta Isaías, se eu não me engano, eu não vou lembrar do capítulo, eu não lembro se é o capítulo 44 ou 42, um dos dois capítulos lá, vai fazer uma menção sobre essa tal chave de Davi, né? Mas também foge um pouco do contexto aqui do livro do Apocalipse, então por isso aqui que eu não estou citando. Mas de qualquer forma, no contexto bíblico, chave de Davi vai ser citada somente uma vez no Primeiro Testamento, aonde será o profeta Isaías que ele vai falar. Se eu não me engano, irmãos, deve ser o capítulo 44 mesmo, tá? Mas no próximo vídeo, né, na quinta-feira, eu me comprometo aqui a trazer o capítulo certinho e o versículo, tá bom? Só para que você não fique aí no ar, né, que fique faltando a informação. Mas o sentido, né, da chave de Davi, ter citado Davi, que foi o maior rei que Israel já teve, né, o rei mais sábio foi seu filho Salomão, mas o maior rei de Israel foi Davi, que todos os profetas vão citar Davi, todos os evangelistas também vão fazer alguma menção a Davi. Portanto, foi o rei mais importante de Israel, né? Aquele que venceu Golias, né? Lembrado também por alguns pecados, o pecado, né, de Bersabeia é o mais lembrado, na verdade, né? Que sempre quando vai se pregar sobre alguma coisa a respeito de Davi, faça a menção sobre o pecado dele lá com Bersabeia, que é a mulher de Urias, certo? Mas ele tem a chave de Davi, portanto ele tem controle sobre o recinto. Que recinto é esse? Aí é que está o recinto, né? Ele tem a chave que controla o recinto, ele tem a chave de Davi, ele tem a chave da igreja de Filadélfia, ele tem controle sobre o recinto que é aquela igreja, entende? Então ele tem controle, ele sabe o que está acontecendo lá, ele tem completa ciência daquilo que está acontecendo na igreja,
Ele sabe quem é fiel, quem não é. Sabe quem é verdadeiro, quem não é. Quem está com hipocrisia, quem não está. Ele sabe quem lá está de coração rendido e não vendido, tá? Ele sabe quem está e quem não está. Então ele rege, ele tem a chave de Davi, ele abre, aberto ficará até que ele decida fechar. Fecha a mesma coisa. Ele está fechado até a hora que ele decidir abrir novamente, está fechado. É uma abertura ou um fechamento definitivo, tá? Como vai argumentar aqui o próximo versículo, né? Ele se apresenta no versículo 7, no versículo 8 ele vai falar sobre a porta, né? Que ele pôs diante daquela igreja uma porta aberta. Antes de falar sobre as obras deles, né, da Filadélfia, Jesus ele se detém, né, no simples fato de ter colocado uma porta aberta diante deles, sendo servos fiéis, que mesmo sentindo-se fracos e talvez até incapazes de cumprir os seus deveres ao Senhor, Jesus assegura-os da sua fidelidade para com eles, que deixou ali uma porta aberta. O texto diz assim: conheço tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Embora tenhas pouca força, guardaste minhas palavras e não me renegaste. Portanto, ele pôs uma porta aberta. Que porta aberta é essa? O Evangelho de nosso Senhor. Veja bem, portas abertas no sentido estrito da palavra, da expressão, o que ela vai significar? Ela vai significar oportunidades, acesso a oportunidades. Aqui não se fala especificamente da natureza das oportunidades daquela igreja, mas ele não fala especificamente da natureza ou aquilo que representa a oportunidade, né? Ele dado aos discípulos de Filadélfia, mas garante que as portas do Evangelho ficariam abertas para eles. As portas do Evangelho não seriam fechadas. As portas da salvação não seriam fechadas. Está lá aberta a porta de salvação. Entra quem quer. A porta do Evangelho é a porta salvífica que Jesus nos deixou para que nós anunciássemos a salvação por meio do seu sacrifício cruento na cruz do Calvário. Então é a porta aberta para aqueles que querem entrar. Dentro do conceito de salvação, Jesus deixou a grande porta aberta do Evangelho, que ao ser anunciado, sendo ele acolhido o Evangelho, também ele proporciona a salvação para a pessoa que o aceita, proporciona a salvação à pessoa que o acolhe, proporciona a salvação plena daquela pessoa, para já se viver aqui nesta terra as realidades de ser salvo. As realidades da salvação, as consequências da salvação de Cristo, nos traz liberdade interior, nos traz maturidade espiritual, nos traz visão ampliada do conceito divino, nos leva para uma vida nova, nos leva a subir degraus de santidade, porque afinal de contas nós somos salvos, então não tem por que andar como condenado, não tem por que ter atitudes de condenado, não tem por que se perder no meio da condenação, sendo que eu já fui salvo. A realidade do Evangelho, a porta aberta do Evangelho, não possibilita que no meio dessa escolha pela salvação, fechemos a porta e vamos ao lado contrário, ao lado oposto. Não há essa possibilidade quando a salvação, quando o Evangelho ele é acolhido. E a igreja de Filadélfia experimentava esta realidade. Um pequeno resto, um pequeno rebanho que estava ali, continuava fiel às graças do Evangelho, continuava fiel à salvação proporcionada pelo anúncio do Evangelho, quando o colégio apostólico chegou ali pregando naquela cidade, abriu então-se a igreja, e aí então começa a realidade daquele povo de Filadélfia a abraçar a salvação, entrar dentro daquela porta que estava aberta. E até naquele momento Jesus falou, essa porta vai ficar aberta, eu deixei ela aberta, eu conheço, sei que você se considera fraca, que se considera incapaz, mas esta porta vai continuar aberta, para que ela seja a sua força, ela seja a sua esperança, para que essa porta seja para você a razão de você viver aqui nessa terra, ainda que seja por um pouco tempo. Então a porta ali, a porta que estava aberta e que não iria ser fechada, é a porta do Evangelho, do anúncio do Evangelho e da salvação em nosso Senhor. E veja, irmãos, aqui, a igreja de Filadélfia,
ela mexeu muito comigo, essa igreja de Filadélfia, na verdade, irmãos, estudando sobre a igreja de Filadélfia, mexeu muito essa mensagem comigo. Por quê, irmãos? Porque o padrão das cartas, né, as 7 igrejas do Apocalipse, ela segue um certo padrão. Existe o conhecimento das obras, a reprovação de Jesus, né, o conselho, né, a exortação de Jesus, e depois a promessa ao vencedor. É mais ou menos esse o padrão. Seguindo esses 4 passos aí, é mais ou menos o padrão das cartas. A carta a Filadélfia, ela foge um pouquinho desse padrão, porque assim como Esmirna, que é a mensagem mais curta, ela não tem algo que Jesus reprove. E as obras se resumem a uma só, que na verdade é uma postura comportamental em resposta ao Evangelho. Olha só. As obras de Filadélfia que Jesus conhece, e por conhecer as obras daquela igreja, a obra, melhor dizendo, Jesus não a condena, mas deixa claro que Jesus não condena essa igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força, reconhece ali a fraqueza daquela igreja. Porém, por que pouca força? Eis aí a grande pergunta que nós fazemos aqui, né? Porque nós não sabemos a quantidade de fiéis que havia naquela igreja. Diz que era uma igreja pequena, mas pequena até onde? Qual era a proporção de pequena naquela época? Então nós não sabemos. Então isso não pode ser assim levado em consideração a proporção da pequenez. Então nós temos que levar em conta a fraqueza. Em que sentido essa fraqueza? Em que sentido? Pode ser, irmãos, na fonte a qual eu estudei, pode ser que fosse poucos em números, pode ser, remotamente falando, né, como última hipótese, tá? Então pode ser que era em número, que fossem poucos de forma numérica, ou de uma outra maneira, limitados em capacidade, por exemplo, de conhecimento, né, ou de profissão, né, porque não relata se a cidade era próspera, assim como as outras cidades, que sempre tiveram ali, pouco ou muito, sempre tinha assim aquele ponto de prosperidade, de onde a cidade tirava ali talvez o seu sustento, ou a sua maior riqueza. Algumas como cidade turística, outra como produtora de lã branca, outras como púrpura, né? Se eu não me engano, a igreja de Pérgamo, que tinha a produção de púrpura como seu forte na economia. Então, todas as igrejas, né, e inclusive a de Laodiceia também, tinha ali a sua forma de prosperar. Tinha ali a sua fonte de riqueza e de abastecimento de autossustentável da sua cidade. Filadélfia não. E já no século 17 depois de Cristo é arrebentada, destruída por um terremoto, né? Depois ela é reconstruída, mas mesmo assim, com o tempo ela deixa de existir, acaba ficando somente as ruínas, e então se ergue uma outra cidade sobre as ruínas da cidade de Filadélfia, né? Então essa pequenez pode ser também a falta de capacidade. Apesar de suas limitações, essa igreja de Filadélfia se mantinha fiel. Que fidelidade era essa? Guardar a palavra. Irmãos, esse guardar a palavra é importantíssimo para nós no nosso tempo de hoje, aonde muita gente tem muita palavra, a mídia tem muita palavra, os mass médias, né, as grandes mídias têm muitas palavras, tem muita falácia, né? Hoje é live para tudo quanto é canto, né? É live, nossa senhora, é um trem maluco, mas tem live para tudo quanto é lado, chega cansa, né? A gente ficar olhando ali pro computador, pro celular, tem que fazer live, né? Não tem aquilo presencial como estava antes, mas essas mass médias, né? Diante de tantas lives, existe também a live, tem pratos quentes e pratos frios nessa imensa mesa que é a internet. Tem pratos quentes e pratos frios. Na medida certa, na medida exagerada e na medida pouca. Pouca gente falando dos melhores pratos
que é Deus, pouca gente. Veja o mundo secular. Existem ali vários pratos, quentes e frios, a escolha do cliente, mas que muitas vezes não acrescentam nada. É puro entretenimento, é pura caçoada da nossa fé, da nossa integridade cristã, muitas vezes aí denegrindo a imagem do ser humano, muitas vezes induzindo as pessoas a um falso conceito de felicidade, aonde pode se trair, né, em troco de um suposto amor, aonde você pode matar por amor, morrer por amor, ser ciumento, não sei mais o que lá, de ficar com um, ficar com outro, enfim. É um negócio de doido, irmãos. Então, o mundo secular também tem os seus programas bons? Tem, claro que tem, irmãos. Eu não estou falando que tudo é ruim. Por isso que eu falei, tem pratos quentes e pratos frios. Assim como o excesso de comida apimentada faz mal, o excesso de comida salgada faz mal, o excesso de um determinado alimento faz mal para o organismo, assim também o excesso de coisas seculares, né? Mesmo que não tenha maldade assim naquilo que se é apresentado, o excesso também, né? Aquele tempo que nós ficamos diante daquele entretenimento, o tempo que estava ali, a gente poderia ter gasto vendo o prato principal, o prato bom de Cristo, do anúncio da sua palavra, de uma adoração que muitas igrejas estão fazendo adoração ali pelo YouTube a rodo. Todas as vezes que eu ligo o YouTube, lá tem uma adoração ao vivo. A Lúcia, mas eu gostaria de estar presencial, essa coisa para se fazer presencial, mas não é todo mundo que pode, irmãos. Exercício de caridade, porque essa porcaria dessa pandemia não passou. Jesus precisa encontrar na igreja hoje o resto fiel que encontrou também em Filadélfia. O resto fiel que não se vendeu. O resto fiel que guardou a sua palavra. O resto fiel que quis permanecer na videira verdadeira, como diz João 15. O resto fiel que guardou, aquele que guarda a minha palavra, cumpre, aquele que cumpre o que eu mando, esse é o meu amigo. Aquele que guarda a palavra, que permanece na minha palavra, que permanece em mim, esse é meu amigo. Porque eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, vai dizer João 15. Aquele que cumpre aquilo que eu mando, aquele que cumpre os meus mandamentos, aquele que cumpre a minha palavra, esse é meu amigo. Não é aquele que não cumpre, que escuta, passa aqui, mas tá bom, eu sei, tá, eu sei disso. Que cumpre. O que guarda, quando diz guarda, é aquele que não só escuta, por isso da qualidade maior de Nossa Senhora, falada pelo próprio Jesus, felizes aqueles que guardam a minha palavra e as colocam em prática. Escuta a minha palavra e coloca em prática. Então escutar, guarda, pratica. Escuta, guarda, pratica. Escuta, guarda, pratica. Né? Eu estou escrevendo um artigo no blog onde eu vou falar um pouquinho dessa dinâmica. Escuta, guarda e pratica. Né? Eu escrevi um artigo lá no blog. Mas aqui, a igreja de Filadélfia, ela era fiel exatamente nisso. Elas defendiam, né? A igreja de Filadélfia defendia o nome de Jesus e não negaram. Não negaram. Apesar de suas limitações, a igreja de Filadélfia se mantinha fiel, guardando a palavra de Jesus. Não ficou somente na falácia, não ficou somente ali, mas eu ouvi aquela pregação do apóstolo João quando veio, passou aqui pela Filadélfia e pregou a sua palavra, ou quando Timóteo passou por aqui pregando junto com Paulo e nós acabamos abrindo a igreja de Filadélfia, né? Nós ouvimos a pregação de Apolo que passou por aqui e pregou a palavra e nós abrimos a igreja. Não é só o ouvir, é o praticar. A prática. Eu escuto, tá bom, amém, não faz mais que obrigação. Agora praticar faz bem.
viver a palavra. Jesus não nos deixou a revelação bíblica para simplesmente ser um livro histórico de informações disciplinares. Não. Também não é um código de conduta, simplesmente assim. Não. A Bíblia é a receita de felicidade que Deus nos deixou. Tanto na hora de corrigir, como nas exortações, como também na hora das promessas e felicitações. Como está fazendo aqui em Filadélfia. E Jesus sabe quem é fiel, irmãos. Isso é que é o bonito do cristianismo, irmãos. É que Jesus, sendo Ele Deus, se fez homem sem deixar de ser Deus. E sabe, Ele conhece quem é fiel e quem não é. Ele sabe quem é pleno e quem não é. Ele sabe quem é verdadeiro e quem não é. Na hora da prestação de contas, no dia do juízo, não vai ter alguém que engane nosso Senhor. Você pode enganar padre, papa, freira, coordenador de comunidade, fundador, evangelizador, pregador, profeta. Você pode enganar quem você quiser nessa terra. E acho difícil poder enganar alguém que tem o olhar de Jesus Cristo. E tem muitos assim hoje, graças a Deus. Deus levantou um povo bom nesses últimos tempos. Mas quando chegar diante de Jesus, meu querido e minha querida, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ninguém vai poder ficar de máscara, porque o olhar de Jesus, como dizia Santa Teresa de Ávila, mira lo que te mira, olha aquele que te olha. Quando aquele olhar nos atravessar face a face, irmãos, ali cai máscara, cai falsidade. Você vai poder falar o quanto você quiser. Deus conhece o Senhor me conhece, Jesus, no meu coração. Eu também conheci o coração de Pedro. Só que Pedro mudou, você não. Como é que vai ficar? Como vai ficar? Como que vai ficar? Lúcio, Deus é misericordioso. Eu concordo. Porém, a misericórdia de Deus, ela só tem um ponto de ação, que é um coração arrependido. E o coração arrependido tem que ser nesta vida. E diante de Jesus não dá mais tempo. Tem que ser aqui, nessa vida. E isso é o que mais me machuca como anunciador da palavra de Deus, irmãos. Que as pessoas hoje, elas têm esse discurso, né? Esse discurso de justificativa. Deus conhece meu coração. Deus, o único que tem direito de me julgar é Deus. Infelizmente, meu querido e minha querida que pensa dessa forma, talvez você se esqueça que Jesus, ele olha a verdade no nosso coração. E se a verdade do seu coração, a qual você proclama como sendo a única verdade, com o direito de ser verificada por quem quer que seja, é a sua. E talvez a sua verdade não esteja sendo traduzida pelos seus atos, pela sua conduta, da forma como Jesus aprovaria. Queira me desculpar nessa observação. Deus conhece o seu coração, e que bom que conhece, porque é a partir daquilo que Ele conhece que o seu veredicto será montado. Com muita misericórdia, envolvida na justiça divina. Porque a misericórdia, eu repito, ela só se manifesta num local, num coração arrependido. Onde não há arrependimento, não há espaço para a manifestação da misericórdia. Isso é doutrina. Lúcio, eu não concordo. Tá bom, então rasga a Bíblia lá de Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Enquanto aquele filho não se arrependeu e não voltou para casa, o pai não foi atrás. E o pai na Bíblia é Deus. O filho pródigo, o filho mais novo que pediu a herança, matou o pai ainda em vida, sou eu e você, que abandonamos a igreja, abandonamos a salvação, viramos as costas para Jesus. Quantos de nós aqui que estão aí talvez até nos vendo agora, assistindo aí agora ao vivo, não viraram as costas para Jesus, dando as mais estapafúrdias desculpas possíveis, necessárias, com toda a razão de si? Quantos? Na igreja de Filadélfia teve um pequeno resto que, apesar de tudo, passando coisas piores daquelas que você diz passar aqui nessa terra, eles passaram, mas se mantiveram fiéis.
guardaram a palavra. Quando reconhecemos as nossas próprias limitações, irmãos, devemos confiar em Deus e depender somente da sua força. São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 e 10. É na minha fraqueza, quando sou fraco, então é que sou forte. Porque na minha fraqueza é aí que se manifesta a força de Deus. Então é preciso reconhecer, os fiéis de Filadélfia teriam sua vitória não pela sua própria força, mas pela força de Jesus, pelo poder de Jesus, pela fidelidade de que Jesus mostrava para aquela igreja de Filadélfia, que apesar de se considerar fraca, a força de Jesus atuava neles. Por isso que eles conseguiam ficar em pé, mesmo em meio às perseguições que haviam ali. Que perseguição era esta? Lembre-se, se eu não me engano, até agora foram 2 igrejas aqui que tinham a sua sinagoga, tinha uma sinagoga de Satanás dentro delas, né? E agora para se lembrar, deixa eu ver aqui, vamos lá. Paraná, vamos ver. Tiatira. Tinha os ensinamentos de Satanás através de Jezabel. Esmirna tinha a sinagoga de Satanás lá, irmãos, olha só. Tinha uma sinagoga de Satanás e foi lá também. Satanás morava na igreja de Pérgamo. Tinha uma sinagoga em Esmirna e agora tinha uma em Filadélfia. E lá na igreja de Tiatira tinha uma bendita que profetizava e ensinava as coisas de Satanás lá também. Que tinha a doutrina de Jezabel naquela cidade. Essa maldita Jezabel. Sabe? Ô irmãos, tinha uma sinagoga de Satanás lá. E aí, irmãos, quando eu percebi aqui nessas cartas, essas cartas endereçadas às igrejas de Apocalipse, que quando Jesus fala de Satanás, ele fala do pior dos seres que se rebelaram contra Deus. Um anjo de luz que se tornou trevas quando foi expulso do céu, porque se rebelou, por A mais B, se rebelou no céu com seu orgulho e quis se fazer como Deus. Ao passo que, ao mesmo tempo, aonde se levantava então um outro arcanjo que combateu no céu, como nós sabemos lá, né, a batalha do céu de Apocalipse 12, que vai dizer que o arcanjo Miguel se levantou, né, Micael, né, quem como Deus, né, quem como Deus. Então, há aquele grande combate no céu, né, e então Satanás se torna demônio. No próprio Apocalipse 12 vai dizer: ai de vós terra, porque o diabo, o de Satanás, foi com muito ódio para combater aqueles que são de Jesus, aqueles que dão testemunho da ressurreição de Jesus. Então, irmãos, Satanás se levanta assim contra nós, que queremos ser de Deus, queremos viver a fidelidade. Então ele se levanta de diversas formas. Havia lá uma comunidade naquela cidade de Filadélfia, né, que eram formadas por judeus, supostos judeus. Se o judeu, naquele tempo, né, que é o judeu, que naquele tempo não aceitava Jesus como Messias, hoje também é a mesma coisa. Esse é o judeu, o que vive aí a religião do judaísmo. Ele não aceita Jesus. Para ele, Jesus não é o Messias ainda não veio. Eles não reconhecem Jesus como Messias. Porém, eles não ficavam proclamando ódio para cima e para baixo. Havia algum grupinho radical, igual a gente vê hoje, alguns grupinhos nascendo aí dentro da igreja aí com radicalismo ao invés de radicalidade evangélica, e acabam aí deturpando algumas coisas aí, acabam tomando por serem pessoas proféticas numa profecia duvidosa, profetas da desgraça, profetas de mau agouro. Então, para que isso, Vamos ser profeta de verdade. Denúncia e anúncio, é isso, o profeta é isso. O profeta denuncia, mas ele não fecha a porta, ele deixa a porta aberta para que as pessoas aceitem o anúncio. Esse é o profeta.
Ele não aleja a profecia. A profecia tem duas pernas, o anúncio e a denúncia. Se nós somente anunciamos, nós quebramos a perna da denúncia. E aí a pessoa que está vivendo no erro acaba não se convertendo porque faltou a denúncia do pecado dela. Não ela, o pecado. Se nós também só denunciamos, a gente só bate nas pessoas e aí automaticamente a gente acaba fechando as portas do anúncio, porque é o anúncio do evangelho que as pessoas podem então acolher, aceitar, ou melhor, aceitar, acolher e viver a realidade salvífica de nosso Senhor. Isso é diferente de pregação adocicada demais, de melada. Isso é diferente. Essas pregações jujubinha não é isso que eu estou falando, não. Pregação, irmão. Pregação que fixa, impacta a pessoa. A pessoa se descobre, ela percebe, tem Deus ali. Há um Deus por mim. A pessoa se descobre, há um Deus por mim. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Deus é por mim. Quem será contra mim? Vai dizer São Paulo, né? Em Romanos 8. No finalzinho da carta. Enfim, no finalzinho do capítulo, melhor dizendo. Enfim, havia ali uma comunidade de falsos judeus, né? Que Jesus vai chamar aí de sinagoga de Satanás, né? Assim como Esmirna, a igreja de Esmirna, como eu acabei de falar, também tinha lá uma sinagoga de Satanás, né? Apocalipse 2:9. São Paulo, em 2 Coríntios 11, né? Eu acredito que vale até a pena você pegar comigo aí agora. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 14 e 15, São Paulo vai dizer o seguinte, né? E não é de se estranhar se o próprio Satanás se disfarça de mensageiro da luz. Não é surpreendente que seus ministros se disfarcem de agentes de justiça, da justiça. O fim deles corresponderá às suas obras. Aí se caracteriza aqueles que fazem parte dessa sinagoga de Satanás. São Paulo está falando dos judeus. Tá? Está falando dos judeus. E são estes falsos judeus, né? Que são judeus aí que mais odeiam do que qualquer outra coisa, né? Que não fazem parte aí do verdadeiro judaísmo, né? Que reconhece a Deus realmente como um Deus que trata todos com amor, né? Com justiça, mas também com misericórdia. Um Deus justo, soberano, mas que sabe fazer a ponte da misericórdia para que nós nos acheguemos a Ele. Pois bem, essa sinagoga aí, né, começou então a promover as suas perseguições. Irmãos, se nós lermos ali o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber isso, que na medida que o evangelho foi avançando ali por Jerusalém, né, por Antioquia e as outras regiões ali nos derredores, até chegar na Europa e a partir da Europa então se espalhar pelo mundo inteiro, nós sabemos ali que as primeiras perseguições foram ocasionadas lá. Já começa por São Paulo, né, que antes de ser Paulo era Saulo, que lá mata Estevão, né? Acaba matando, vai sendo o promotor do martírio de Estevão, né? Que as roupas inclusive caem aos pés de Saulo, que aprovava aquele massacre de Santo Estevão à base de pedrada, por considerar ele um membro de uma seita, porque o cristianismo na cabeça dos fariseus da época, daqueles que eram religiosos da época, como São Paulo, para eles o cristianismo era uma seita. E eles foram ensinados assim. Então, eles, na cabeça deles, na consciência deles, estavam fazendo certo e não estavam errados. Talvez estivesse, hoje nós sabemos, estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Né, que na verdade depois São Paulo acaba descobrindo isso, né, Jesus acaba fortalecendo ele através do colégio apostólico, que depois ele convive com Pedro, com João, e aí acaba descobrindo então a realidade de Jesus Cristo. Ele começa então a crescer e aí se torna aquilo que nós conhecemos hoje, né? Então a igreja de Filadélfia sofreu por causa desses falsos judeus. Por quê? Eles não aceitavam Jesus. Para eles o Messias não tinha vindo. Então Jesus era qualquer coisa menos Deus. Era qualquer um menos o Messias. Ele era talvez aí malemar um profeta. Malemar um profeta, né? Então e Jesus fala aí, ó, né? Vê o que faria a sinagoga de Satanás aos que dizem judeus sem o ser, pois mentem,
Farei que venham prostrar-se aos teus pés, reconhecendo que eu te amo. Ó, essa sinagoga, segundo essa promessa de repreensão de Jesus a estes, né? Se dobrará aos pés de Jesus através daquela comunidade, reconhecendo-se humilhados com a vitória dos cristãos fiéis. Poucos cristãos fiéis diante de muitos judeus infiéis. E diante da fidelidade, Jesus vai fazer com que eles se dobrem. É a promessa de Jesus para aquela igreja. Que eles iriam se dobrar ainda antes de acontecer toda a destruição, né, da cidade ficar em ruínas. Então, antes disso, aconteceria isso. Antes disso, ficaria isso. Esses falsos judeus, essa sinagoga de Satanás, iria se dobrar diante do amor de Jesus, mostrado pela fidelidade desses falsos, da fidelidade desses cristãos. Iriam se dobrar. Essa será a represália de Jesus à infidelidade e falsidade desses supostos judeus. Portanto, eu repito, muitos, mas muitos, principalmente dentro da renovação carismática católica, diz que Deus não castiga. É Jesus fazendo uma represália a estes. Tá? É Jesus, não é João, não. João somente ali, Jesus está ditando e ele está escrevendo. É Jesus falando. Então, os infiéis vão ter assim, vai ter ali um castiguinho ali como consequência dos seus atos. Ah, então não é castigo, isso é consequência. Dá. Mas se é proporcionado propositadamente para aquele que erra, oxe, é castigo aí. É isso que nós fazemos com os nossos filhos quando a gente tem que corrigir eles. Poxa, né? Vamos parar de ter o entendimento obscurecido, gente. Poxa, vamos parar de tentar tapar o sol com a peneira. Não dá mais, né? Para. Por que não desistiram os discípulos em Filadélfia? Eles não desistiram. Porque eles não desistiram, eles foram guardados num período de provação. Esse período de provação que iria atingir o mundo inteiro, segundo as palavras do próprio Jesus dentro do livro do Apocalipse aqui, né, a mensagem para Filadélfia, parece, alguns indícios aí, né, históricos. Pode ser, irmãos, pode ser, tá? Eu não sou teólogo, eu sou curioso que estuda, tá? Mas eu não posso bater o martelo dizendo que é. Pode ser uma referência, essa prova pode ser uma referência à perseguição que começou no início do Império de Domiciano. Lembra que eu falei que Domiciano chegou lá para fazer o império lá de Roma? Né? Eu acho que eu nem falei sobre isso, né? Eu não falei sobre isso. Mas Domiciano acaba fazendo ali o seu império, né? E esse Domiciano, irmãos, era muito cruel. Ele era muito cruel, principalmente com os cristãos. Nossa Senhora! Com os cristãos ele era como se fosse um prenúncio de Nero, sabe? Que Nero foi cruel demais, né? O Nero... Constantino também foi muito cruel, mas acabou se convertendo, né? E aí então se encerra aí o Império de Roma, com Constantino abraçando o cristianismo como a religião universal. Mas ele era muito cruel. Mas Domiciano, Vespasiano eram terríveis, eram homens terríveis, né? Então Domiciano ele causou um terrível sofrimento e morte para centenas de milhares de pessoas, e uma boa parte era cristão. Então ele acaba chegando essa realidade também ali na igreja de Filadélfia. E muitos acabam ali sucumbindo, né, morrendo, né, assassinados, né, em martírio. Mas independente, irmãos, disso, né, por ser uma hipótese, pode ser que se aponta para isso, né, a história não confirma, nem Flávio Joséfo eu consegui ver a referência sobre isso. Tá? Então eu não consegui nem essa referência em Flávio Joséfo e alguns outros historiadores, eu não consegui. Então, mesmo assim, independente dessa natureza, dessa provação, né, que
Pode ser esse de Domiciano, ou pode ser a perseguição daqueles próprios supostos judeus ali que formam então a sinagoga de Satanás. Podia ser eles também, né? Jesus prometeu então proteção para eles. Porém, ele não falou que ia retirar o sofrimento, mas ele falou que ia ter proteção, né? Queria guardar eles daquela prova. Então, há uma promessa para nós que somos fiéis, irmãos. Abraça isso em nome de Jesus. Há uma promessa para aquele que é fiel. Que Jesus também vai nos guardar na hora da prova. Não vai impedir o sofrimento ele vai vir, não vai ter jeito. A gente precisa purgar aqui. Queira Deus que a gente purgue muito nessa terra para pagar os tempos do purgatório que nós não iremos passar, né? Se nós formos para lá. Mas, irmãos, Jesus nos guarda. Jesus nos protege. Nós ficamos debaixo da guarda deles. E isso é importante ficar muito gravado na sua cabeça. A minha fidelidade, a nossa fidelidade a Jesus provoca a proteção dele. Então a prova, nós vamos sofrer sim, mas a nossa vida vai ser guardada pelo guarda de Israel. A nossa vida será guardada pelo leão da tribo de Judá. O leão, aquele que finge ser o leão, que ruge como o leão, vai ficar na sua espreita, vai ficar ao seu redor pronto para devorar a mim e a você. Mas o leão da tribo de Judá, que ruge como um leão de verdade, ele vai nos proteger. É promessa, irmãos. Abraça isso em nome de Jesus. Para de se colocar tristonho pelos cantos de sua casa. Não fica mais acuado. Sai para fora, sai para fora. Sai para fora. Em nome de Jesus, sai para fora. Não é sai para fora de casa aí sem máscara nem nada. Não é isso. Vamos entender, né? Para bom entendedor, pingo não ia letra. Mas, irmãos, é preciso que nós confiemos. A nossa fidelidade mostra o tamanho da nossa confiança. Então, quanto mais fiéis, mais confiantes. É a virtude. Menos fiéis, eu vou desconfiar da sua confiança. Você está me dando o direito, se a sua máxima for a infidelidade, né, ou uma fidelidade em algumas coisas e outras não, desculpa, eu vou desconfiar que você confia. Porque aquele que confia é fiel. Porque sabe que a fidelidade maior está naquele em qual ele confia. Que o amor dele não pode ser desprezado pela nossa infidelidade. Pelo contrário, tem que ter como resposta a nossa fidelidade. Há uma exortação à igreja de Filadélfia, depois de tudo que Jesus fez e prometeu, para que os fiéis daquela igreja ainda teriam que fazer a sua parte. Jesus está fazendo a dele, né, fazendo a promessa de proteção. Já fez toda a obra salvífica que foi anunciada, eles abraçaram. Ele já fez isso. Jesus já levantou pessoas do nada para que fossem alguma coisa dentro de suas limitações, dentro da sua humanidade, né? Juntou os pedaços lá, ele já fez. Agora ele exorta, faça a sua parte, conserve o que você tem. Seja fiel, continua fiel, conserva a fidelidade. Eu estou falando que você é fiel, então conserve essa fidelidade. Essa é a exortação de Jesus para a igreja de Filadélfia. Não há outra exortação de um timbre mais enérgico, não há, mas há a exortação de Jesus para essa igreja, conserve o que tem. Já tem, que bom, fui eu que dei, agora conserva. Eu te dei, é seu, agora conserva. Tá bom, entendedor? Pingo no E é letra. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas, vamos lá. E as promessas ao vencedor? Quais as promessas aí que são dadas ao vencedor? Aquele que chegar, né, com a fidelidade aí e for até o fim na sua fidelidade. Não terá a coroa arrebatada. Terá a coroa da justiça sobre a sua cabeça. A coroa da vida, a coroa da justiça. São Paulo vai falar a coroa que me é devida.
que bonito isso, irmãos. Eu acho isso tão belo em Jesus, sabe? Não terá a coroa arrebatada. Arrebatar é aquilo que é tirado, né? Você é tirado, arrebatado, você foi tirado dessa terra, você foi arrebatado ao céu. Então a coroa não será arrebatada, não será tirada. É lindo isso, irmãos, é muito lindo isso. Chega a me dar um nó na garganta, né, de falar isso. Eu gostaria de ter essa certeza, de não ter a minha coroa arrebatada. Por causa da minha fidelidade, se nós formos fiéis até o fim, nós não teremos a coroa da vida arrebatada. Fará deste vencedor uma coroa no templo de Deus. E essa é uma grande promessa. As colunas no verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas como as que foram destruídas no terremoto que destruiu a cidade. Então aqui é a alusão àquelas colunas, né? Ó, vocês tinham as colunas aqui que aquele terremoto dizimou. Vocês reconstruíram a cidade. Então aqui no templo, eu vou mostrar de vocês colunas. São Paulo vai dizer que Pedro e Paulo são as colunas da igreja, né? Por quê? Porque eles são fortes, né? A fidelidade deles mostra a fortaleza, né? A firmeza deles no caminho do céu, no caminho de Deus, né? Então, aquela cidade teve as suas colunas, as suas fortificações, construções completamente destruídas no terremoto, né? Mas essas colunas que Jesus está prometendo tornar os fiéis da igreja de Filadélfia, essas colunas não são de pedra. Essas colunas são vivas e firmes. Essas colunas não são de pedra morta. Essas colunas têm carne, sangue. Essas colunas são feitas de gente, que dentro delas nasce uma coluna de resistência por causa da fidelidade a Deus. Ainda que os outros detestem a sua fidelidade, permaneça fiel. Não abra mão de ser uma coluna dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro do seu ministério, dentro da sua pastoral, dentro da sua comunidade de vida e aliança. Não abra mão de ser coluna. Faça da sua fidelidade para Deus tornar essa fidelidade coluna, firme, não como a de pedra que qualquer terremoto destrói, mas aquela coluna viva, que nenhum terremoto de tribulação, que nenhuma tempestade de prova é capaz de derrubar, de destruir, que nenhuma perseguição é capaz de tirar de você. Se mantenha fiel. Jesus não fala, e é importante isso, é importante falar isso, irmãos. Jesus não está falando somente para as lideranças daquela comunidade. Está falando para todos os vencedores fiéis. Não é só para coordenador. Não é só para padres. Não é só para religiosos e religiosas. Não é. Não é só para cardeais, para o conselho, para o colégio cardinalício. Não é. Não é só para o Papa. É para todos os fiéis. Todos. Todos significa todos. Todos, irmãos. Todos. Todos, todos, todos. Sejamos fiéis. Esta coluna terá o nome de Deus. Né? Porque os discípulos do Senhor são ao mesmo tempo. Né? Vai dizer São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos de 5 a 9, São Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas e como um sacerdócio régio, escolhido, santo, puro, agradável a Deus. Então Deus nos tem assim, Deus nos enxerga desta forma, né? Como pedras vivas, que tem a vida do próprio Cristo, que é caminho, verdade e vida para nós. E veja, irmãos, não só isso, vai dizer que esta coluna vai ter nomes, vão ser inscritos nomes, vai nos tornar colunas, né? Se nós então nos tornamos uma coluna viva, uma coluna firme, que não é de pedra, para ser carcomida ou roída ou destruída,
Não vai ser, é pedra viva. É pedra viva. Vai ser cravado em mim e em você, nessa pedra viva, o nome de Deus. Que Jesus vai falar o nome de meu Deus. A cidade de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. E também terá um nome novo. O meu nome, Jesus vai dizer. O meu nome novo. Ah, meu Deus! Irmãos, o nome, quando Jesus imprime o nome em alguém, é pertença. Não tem aquelas pessoas que, ao serem escolhidas lá no Antigo Testamento, mudaram de nome? No Novo Testamento nós temos aí o grande exemplo de São Paulo, que era Saulo, Deus tornou Paulo. Temos também Pedro, que era Simão, Deus chamou de Pedro. Novo nome. O nome que Jesus nos conhece. O nome Jesus é a pertença. Se ele vai escrever ali o nome de Deus, o nome do meu Deus, significa que eu sou pertença de Deus. Está escrito aqui o nome dele. Não tem aquela máxima, né? Aquela expressão que se usa muito, né? É o meu lugar. E aí o pessoal olha, mas está escrito seu nome aqui no lugar? Não tem essa máxima? Né? Essa expressão aí que as pessoas muito usam. Não, mas está escrito seu nome aqui no banco? Essa coluna vai se levantar com o nome de Deus. Então eu sou pertença a Deus. Eu sou pertença de Deus. Eu faço parte do povo, de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pertença exclusiva de Deus. Não sou de outro, não há possibilidade de ter um outro. Eu sou uma propriedade exclusiva, eu não tenho dois donos. Eu não tenho dois proprietários. Deus é o meu proprietário por excelência, porque Ele gravou o nome dele nesta coluna que Ele me tornou, então a partir da minha fidelidade. Pertença da cidade de Deus, a nova Jerusalém, a noiva de Cristo, como nos vai dizer Apocalipse 21, versículo 2. O vencedor, ele faz parte da noiva, da igreja que pertence somente a Jesus, a nova Jerusalém, a noiva de Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso! E é o que eu sempre digo quando estou pregando, para servos principalmente. Nem todos da igreja são de Deus. Nem todos, desculpa, nem todos são de Deus ali. Mas, quando a pessoa é de Deus, a consequência é ser da igreja. Olha a ordem que Jesus está colocando aqui. O nome de Deus pertence a Deus. O nome da cidade de Deus, que é a noiva, a nova Jerusalém, a noiva de Cristo, que é a igreja, pertence à cidade de Deus. Eu sou pertença da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a noiva que será buscada pelo noivo. Ah, meu Deus do céu, se as pessoas entendessem isso. Quantas pessoas dentro da igreja deixariam de serem verdadeiros problemas dentro das suas comunidades, pastorais, movimentos? Oh, meu Deus do céu! Oh, Renovação Carismática Católica! Quantos de vocês aí estão se perdendo no meio do caminho, denegrindo o movimento? Poxa, põe a mão na sua consciência um pouquinho. Não é o fazer que te faz santo. É o ser de Deus que te faz santo. E a partir do ser de Deus, o seu fazer vem com fruto. O teu fazer vem com poder, vem potencializado pela força do teu Deus. Vem potencializado por esse nome que caracteriza a pertença sua a Ele. Os frutos comprovam que você é dele, dentro da igreja dele, com a noiva dele, na cidade dele. Poxa, como é difícil de entender isso nessa atualidade, Jesus do céu. É tão simples de entender essas coisas. Se você estudasse um pouquinho, lesse um pouquinho mais de Bíblia, seria tão bom. Oh, meu Deus. E enfim, Jesus fala que o nome novo dele será gravado. O nome do próprio Cristo.
Então vai ser uma pertença a Cristo. Olha, eu pertenço a Deus, a cidade dele, que é a noiva, a igreja, e aí também eu pertenço ao próprio Cristo, que é o noivo. Puxa vida, eu tenho uma pertença triplicada. E aí Jesus, por ser pertença dele, por ele ter certeza da minha pertença, que eu me deixei gravar o nome dele, pela minha consagração, pela minha fidelidade, o nome dele então foi gravado em mim, me tornando coluna dessa igreja, da igreja local ou da igreja a qual eu faço parte, que é a noiva de Cristo agora. Nós sabemos, o nome de Deus pertence a Deus, o nome da cidade pertence à igreja, o nome de Cristo pertence a Cristo. Agora eu sou também do noivo, e por causa disso o noivo vai testemunhar, ele vai confessar abertamente o nome dos seus servos que são fiéis, como ele fez com Jó. Diante de Satanás, que pedia a alma de Jó, Deus foi lá e falou: você viu meu servo Jó? É íntegro, é digno, é fiel, é honrado. Você viu meu servo Jó? Ah, ele é assim porque você dá tudo para ele. Deixa eu tirar tudo dele. Deixa me confiar as coisas que ele tem. Deixa eu tocar na saúde dele. Tá bom, pode fazer tudo isso, mas você não pode tocar na vida dele, porque ele é meu. Tá entendendo, benção? Você tá entendendo, meu irmão e minha irmã que me assiste agora, que vai assistir esse vídeo depois? Você tá entendendo? Mateus capítulo 10, versículo 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu testemunharei sobre ele diante de Deus e diante dos anjos. Puxa vida. Basta. Basta. Irmãos, basta. Chega de querer as honras dessa terra. Pelo amor de Deus, chega de querer as honras desta terra. Não, irmãos. As honras dessa terra não nos servirão de nada. Muitas vezes as honras que nós estamos recebendo aqui nessa terra, já recebemos a nossa recompensa. Talvez até abrindo mão de Deus. Não confessando Jesus diante dos homens que com as suas atitudes pedem com que a gente não o proclame. Exige de nós uma postura diferente da que a gente toma de fidelidade, querendo que nós sejamos infiéis. Eu tenho certeza que você já viveu isso, das pessoas dizendo: não, mas não precisa tudo isso. Não, mas para que tudo isso? Deus não pede tudo isso, não. Pede. E o nosso amor, porque nós amamos, nos leva a fazer loucuras de amor, não é? Pelas pessoas dessa terra. Imagine para Jesus. Imagine para Jesus. Era o que aquele pequeno resto da cidade de Filadélfia tinha um amor fraterno por Jesus. Amor de irmão. Amor de alguém que foi salvo pelo seu Deus e que sente a companhia dele ali, presente, atuante, através da Eucaristia, através das pessoas que são ungidas, pessoas que também permaneceram fiéis. Oh meu Deus, como seria bom se o povo, muitas pessoas, eu nem digo assim todos, mas uma boa parte, tivesse essa consciência de que eu preciso pertencer a Jesus. E a minha fidelidade tem que proclamar o nome dele através de mim. Eu encerro, irmãos, aqui com uma conclusão. Como identificar uma igreja boa? Será que na nossa forma no nosso conceito, seria a igreja que é maior? A mais rica? A mais ativa? Não sei. A mais conhecida? Quem sabe? Será que porque são esses os critérios muitas vezes que são usados hoje em dia? Eu tenho certeza, irmãos, baseado aqui na carta a Filadélfia,
que esses não são os critérios de Jesus. O critério de Jesus é diferente. Ele pode ver uma igreja pobre ou fraca como fiel, dedicada e perseverante, que ao invés de tentar impressionar o homem ou a humanidade com belezas plásticas, com inovações mundanas, seculares, que nem sempre proclamam o nome de Jesus, mas quer avacalhar com o nome de Jesus, desculpa. Jesus prefere essa igreja pobre, fraca, fiel, dedicada, perseverante, ao invés de tentar impressionar os homens dessa terra, procura se dedicar ao máximo, com a própria vida, ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus. Porque, na verdade, o caráter nosso, meu e seu, o nosso caráter, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, o amor que nós colocamos, como dizia Santa Maria Teresa de Calcutá, o amor que nós colocamos naquilo que fazemos é o que vai determinar a nossa fidelidade e aquilo que realmente temos por conceito da vontade de Deus. Fazer por amor. Deus vai ali olhar o grau do amor que foi colocado naquela obra. Então, se você faz alguma coisa para Deus na igreja, faça a Ele, não faça aos homens. Para os homens, você seja sempre presença de Deus. Seja sempre a verdade de Deus diante das pessoas. Seja sempre luz de Deus diante delas. Sejamos, né? Porque isso precisa ser para mim primeiro. Os dois ouvidos aqui mais próximos são os meus. Sejamos fiéis a Deus, agradando a Ele, tendo um caráter que realmente agrade a Ele, antes de qualquer pessoa, agradar a Ele. E quando Deus te levar a fazer algo para alguém, que seja enxergando Ele naquele alguém. Por isso, tentando devolver a dignidade para aquela pessoa, devolver a possibilidade de salvação se ela está engalfinhada em algum pecado grave, mortal, que pode privá-la da salvação. Querer o melhor para as pessoas é querer o céu. Este é o melhor que nós precisamos dar para as pessoas. Não é só um prato de comida e roupa, isso já ajuda, e pra caramba. Muito. E a gente não faz mais que obrigação, porque a Bíblia fala isso. O próprio Jesus disse isso. Mas tem que enxergar Ele. Tem que enxergar Ele. A cada um desses pequeninos que o fizeste, é a mim que o fizeste. É a mim que o fizeste. É a Ele que nós fazemos. Na pessoa do pobre, do necessitado. Sim, dar pão para quem tem fome, água a quem tem sede, visitar o doente. Faz parte. Não faz mais que obrigação. Para ficar do lado direito, não do lado esquerdo, como ovelha e não como cabrito, e nem como bode. Mateus 25. Porém, enxergando na pessoa que está recebendo a sua caridade, ao próprio Cristo, que chama a dignidade de filho de Deus. E não na indignidade de alguém que só está recebendo alimento. Só está recebendo cesta básica. Não. Devolver a dignidade para aquela pessoa. Chamá-la para Deus. Porque é o mesmo Deus que te tirou do nada que você era, que eu era. Então dar o melhor, Deus. Porque Deus é capaz de tirar aquela pessoa daquela situação de indignidade. A caridade pela caridade é filantropia. A caridade com a verdade, ela se torna anúncio silencioso de um Deus que devolve também não só a dignidade de um alimento, a dignidade de uma vestimenta, a dignidade de uma visita em meio ao abandono, mas devolve também
a dignidade, a presença de Deus que é capaz de transformar aquela situação. Eu vou defender sempre isso, porque é isso que a Bíblia ensina. Não é essa caridade vazia. Não. Não é. Caridade sem fé é mera filantropia. Ateu faz isso. Espírita faz isso. Com o devido respeito à pessoa de cada um. Nós somos cristãos. A nossa fidelidade a Cristo nos leva a ir além. Pense nisso. Pense nisso. Esta é a mensagem da igreja de Filadélfia. Eu encerro aqui pedindo para que a Virgem Maria nos conceda a graça de sermos tão fiéis quanto Filadélfia foi. E através dessa fidelidade leve a Jesus a não ter nenhuma reprovação, porque somos fiéis. E a fidelidade nos leva a ser irreprováveis diante de Deus. E é isso que precisa ser buscado, é isso que precisa ser, temos como meta, agradar a Deus. Em tudo, agradar a Deus. Deus abençoe você. Nos ajuda, Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Irmãos, nós já terminamos por aqui, e eu peço a você que, na medida do possível, quando sair o vídeo lá no YouTube, se não passou batido alguma coisa, escuta de novo, né? Escuta de novo, dá uma olhada de novo, faça as suas anotações. Eu gosto de ver uma pregação anotando as coisas ali que são contundentes, né? Então, depois você multiplica o link lá do YouTube também. Aproveite e se inscreve no canal. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva lá, né? Eu quero agradecer muito aí a presença das pessoas aí, a Amanda Grossa, a Vera Piovani, que estava conosco, o Dimas, a Valdete, a Patrícia, Mariela, né? Mariélia Oliveira, a Valdete, e outras pessoas aí que não estão aparecendo aqui o nome, que com certeza participaram aqui ao vivo conosco. Muito obrigado para você. Reza por esse miserável pregador, para que eu seja mais santo e mais fiel, tá bom? Fiquem com Deus. Até quinta-feira, quando nós estaremos aí fazendo a última igreja da série, as 7 igrejas do Apocalipse, que será a igreja de Laodiceia, que tem uma mensagem um pouco mais firme de Nosso Senhor, mas que é maravilhosa para o nosso tempo e vai nos ajudar com certeza demais da conta. Vai nos ajudar muito neste caminho de crescimento e progressão espiritual que nós desejamos em Deus. Que Deus abençoe você, sua terça-feira, e te dê uma boa semana em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e até quinta-feira às 17h30, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.